pré-história é o período que acompanha a evolução humana a partir do momento em que os hominídeos começaram a usar ferramentas de pedra. Ela se encerra com o surgimento da escrita, que acontece entre 3500 a.C. a 3000 a.C. A pré-história é basicamente dividida entre período paleolítico, mesolítico e neolítico. Esses três períodos acompanham o desenvolvimento dos hominídeos com a elaboração de novas ferramentas, além do surgimento do Homo sapiens sapiens, há cerca de 300 mil anos. É o período mais longo da história humana na Terra. Sua nomenclatura e também sua larga duração foram determinados no século XIX, quando os primeiros vestígios da vida humana foram encontrados. No século XIX, existia a noção de que a história só poderia ser feita por meio de documentos escritos, e assim, todos os acontecimentos anteriores ao surgimento da escrita ficaram conhecidos como pré-história. Portanto, ela abrange aproximadamente um período que se estende de 3 milhões de anos atrás a 3.500 anos antes de Cristo. Sua divisão está entre Paleolítico, que é conhecido também como Idade da Pedra Lascada, fazendo referência aos objetos que eram utilizados pelo homem para a sua sobrevivência. Esses eram produzidos exatamente em pedra lascada. Esse período se estende de 3 milhões de anos até 10 mil anos antes de Cristo, e é subdividido em três fases conhecidas como Paleolítico Inferior, Médio e Superior. Cada um desses períodos possui suas particularidades. O Paleolítico Inferior começa a ser contado quando os hominídeos passam a ter a habilidade de produzir as primeiras ferramentas para a sua sobrevivência. Essas ferramentas foram obras do Homo habilis e do Homo erectus, que foi inclusive o primeiro hominídeo a ficar numa posição totalmente ereta. Essa fase se estende de 3 milhões de anos atrás a 250 mil anos. O Paleolítico Médio compreende o período de 2.500 mil anos atrás a 40 mil anos antes de Cristo e é caracterizado pela presença do homem de Neandertal. O Homo sapiens já existia nessa época, uma vez que seu surgimento aconteceu há 300 mil anos. Os estudos arqueológicos mostram que nesse tempo o estilo de vida do homem se tornou um pouco mais sofisticado, com essas novas ferramentas sendo elaboradas e com o uso do fogo sendo mais difundido entre eles. No Paleolítico Superior, que compreende o período entre 50 mil anos antes de Cristo e 10 mil anos antes de Cristo, as ferramentas utilizadas pelo homem passaram a ser elaboradas em grande diversidade. Eram produzidos, por exemplo, pequenos anzóis, machados, agulhas e até mesmo a arte começou a ser concebida pelo homem. No caso da arte, o destaque vai para as pinturas rupestres, realizadas nas paredes das cavernas. Com a análise desses três períodos, é possível notar que o Paleolítico é o período em que o homem sobrevivia da coleta e da caça, sendo fundamental para a caça a elaboração de ferramentas para auxiliá-lo na obtenção de seu alimento. Por depender da caça e da coleta, o homem era nômade e mudava de lugar quando os recursos do local que estava instalado ficavam escassos. Nesse período, a temperatura geral da Terra era mais amena, sobretudo nos períodos de glaciação, onde o homem vivia em cavernas para se proteger do frio. As ferramentas utilizadas podiam ser feitas de ossos, pedras e marfim. No fim do período paleolítico, tendo uma maior abstração de pensamento, o ser humano começou a experimentar as primeiras experiências místicas, e o desenvolvimento do estilo de vida dos homens fez com que eles desenvolvessem rituais funerários, por exemplo. O segundo período da divisão da pré-história é o período mesolítico. Essa é uma fase intermediária entre o período paleolítico e o neolítico, que acontece em determinadas partes do mundo. Alguns especialistas em pré-história destacam que o Mesolítico aconteceu principalmente nos locais onde houveram glaciações intensas, como por exemplo na Europa e em partes da Ásia, e estendeu-se aproximadamente entre 13 mil anos antes de Cristo e 9 mil anos antes de Cristo. Esse período marcou a decadência dos agrupamentos humanos que viviam exclusivamente da caça
e deu lugar a grupos de caçadores e coletores. Ficou marcado também pelo desenvolvimento da produção de cerâmica e da técnica para a produção de tecidos. Considera-se o fim desse período um momento em que a agricultura foi desenvolvida. O último período dessa divisão é o Neolítico e se estende de 10.000 anos a.C. até 3.000 anos a.C. Essas datas assinalam dois marcos importantes para a história do desenvolvimento humano. Primeiro, houve o surgimento da agricultura, que foi muito importante para a sobrevivência do homem, e depois o desenvolvimento da escrita. Com o desenvolvimento da agricultura, o homem conseguiu mudar radicalmente o seu estilo de vida e passou a se sedentarizar e viver em um só local, sobrevivendo assim de tudo que ele mesmo produzia. O domínio da agricultura também levou o homem a desmatar a floresta e desenvolver os primeiros campos de plantio. Junto do desenvolvimento da agricultura veio também a domesticação de animais, que auxiliou o homem no transporte de carga, na agricultura e também servia de alimento ou até mesmo como meio de transporte. Todas essas coisas possibilitaram a sedentarização humana, resultando na formação de enormes agrupamentos de pessoas, que com o tempo cresceram e tornaram-se as primeiras cidades do mundo. O Neolítico também ficou marcado pelo desenvolvimento da arquitetura, o que permitiu o homem construir casas de pedra e algumas construções megalíticas. Essas últimas até hoje não tiveram sua finalidade muito bem esclarecidas pela arqueologia. Já a produção de cerâmica, também chamada de olaria, surgiu em muitos lugares e foi aprimorada em outros. Ao passo que os agrupamentos humanos cresciam, as sociedades que se formavam tornaram-se mais complexas e também mais desiguais, uma vez que as pessoas que eram responsáveis pelo gerenciamento dos recursos tornavam-se mais importantes e mais influentes. O fim do período neolítico ficou marcado pelo desenvolvimento da metalurgia, ou seja, com a capacidade de produzir ferramentas a partir da fundição do metal, e pelo desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade, a escrita cuneiforme.